No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Muito bom dia, ouvintes. Começa agora mais uma edição do seu programa Rádio de Bolso. E hoje é quarta-feira, 8 de maio de 2024, e eu já inicio agradecendo a audiência do programa que está crescendo paulatinamente, todo dia chegando a mais pessoas em vários lugares. Vamos aos destaques da edição de hoje. E como não poderia deixar de ser, a situação no Rio Grande do Sul em mais um dia cercado de problemas cada vez mais dramáticos, teve lances variados. Os relatos estão em diversos portais de notícias, principalmente o UOL e o G1. Vamos aqui ao primeiro. A cidade de Eldorado do Sul, lá no Rio Grande do Sul, a população inteira do município está sendo obrigada a deixar a cidade por completo. As pessoas estão sendo alojadas em cidades vizinhas, todos os pontos, todos os lugares do município estão submersos. Então a prefeitura fez uma força-tarefa junto com as equipes de resgate, de transporte, dos militares, da prefeitura, do governo estadual, e está conseguindo levar e é obrigada a evacuar toda a população da cidade de Eldorado do Sul, lá no Rio Grande do Sul, por conta dos alagamentos. Agora, uma coisa que você talvez não esperasse, mas as pessoas são capazes de tudo, inclusive ou principalmente em meio a tragédias dessa natureza. O secretário de Assistência Social de Porto Alegre, o Léo Voit, ele simplesmente pegou o carro dele, isso foi noticiado pela Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Ele pegou o carro dele ontem e viajou para Florianópolis. Adivinha para fazer o quê? E pegar um avião para férias na Europa. Olha só que maluquice. O cara está no meio de uma tragédia com dezenas aí de mortos, com muita gente desabrigada, milhões de pessoas no estado sofrendo. O cara simplesmente diz que tinha uma viagem marcada que não poderia ser adiada por nada e pede desculpas. Primeiro foi uma enrolada. Ele disse que não tinha pedido demissão e a repercussão foi tão forte nas redes e a cobrança da prefeitura que a prefeitura emitiu uma nota e ele foi obrigado a assumir que pediu demissão. Ele queria voltar ainda, né? Mas vejam só, então o cara foi viajar para a Europa no meio da tragédia, no drama vivido pela população, e abandonou a secretaria porque tinha essa viagem, né, segundo ele. Então tá aí, mais uma maluquice dessas aí que cercam o problema grave vivido pela população do Rio Grande do Sul. Inclusive a água mineral sumiu dos mercados e das distribuidoras da cidade de Porto Alegre. O estado tem 159 mil desabrigados. Lá em Brasília, o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram entre ontem e anteontem o decreto de calamidade pública enviado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para acelerar o envio de recursos ao Rio Grande do Sul. Atualizando dados de ontem, 95 mortes confirmadas. Os afetados são 1.400.000 pessoas no estado do Rio Grande do Sul, neste que é o maior evento climático extremo desde a década de 1940 naquele estado. Trazendo agora uma notícia lá da CNN Brasil. Ela foi levantada pelo jornalista Fernando Nakagawa, que ele assina uma coluna chamada Mercado na TV. Bom, após acumular prejuízos, a rede de restaurantes fast food Outback anuncia que pode vender suas operações no Brasil, suas filiais no caso. Nos 3 primeiros meses do ano, segundo apurou Nakagawa, o prejuízo da rede foi de 83,3 milhões de dólares. Então tá aí
a rede Outback deve estar anunciando pelo menos a intenção, por causa dos prejuízos milionários, de vender as suas filiais no Brasil. Agora, os problemas não param porque a política, ela não dorme. Como dizia no cinema americano, o dinheiro não dorme, os interesses dos políticos também não dormem. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado promete votar hoje, está na pauta inclusive de hoje, quarta-feira, um projeto de lei que propõe reduzir de 80% para 60% a área de reserva legal da Amazônia, ou seja, mais área para pastagem, menos floresta. Isso deve ser aí na cabeça do pessoal que está bolando essa ideia, né? E nesse momento, é o melhor momento, todo mundo sabe, né, para se votar. Tem um estado inteiro debaixo d'água praticamente, uma população sofrendo horrores. Aí a Comissão de Constituição e Justiça resolve que vai bagunçar a Amazônia. Deve ser uma forma assim de ajudar a conter a crise climática, né? Exatamente nesse momento em que o Rio Grande do Sul enfrenta um problema também decorrente de problemas ambientais muito graves nos últimos tempos. Olha só a contribuição aí da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para bagunçar o coreto. Agora, outra notícia aqui é que a Advocacia Geral da União, a AGU, pediu à Justiça que as mineradoras Samarco, Vale e BHP paguem em 15 dias 79,6 bilhões de reais como reparação de prejuízos pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. O rompimento ocorreu em novembro de 2015 e causou o maior desastre ambiental do Brasil, matando 19 pessoas e destruindo parte da cidade de Mariana, um dos maiores crimes ambientais, não foi só um desastre, né? Da história do Brasil. Então a AGU está pedindo, já que faz 9 anos do acontecimento e até hoje as mineradoras simplesmente vão protelando, postergando com uma ação e com outra. Então a AGU quer que isso aconteça em 15 dias e que elas paguem a reparação dos prejuízos em Minas Gerais com o desastre que poderia ter sido evitado lá em Mariana. E a nossa dica de cultura é que dia 18 de maio, agora aqui em São Paulo, a Big Band da Orquestra Jazz Sinfônica homenageia o compositor e pianista Harry Mancini, autor de trilhas sonoras que atravessaram gerações, como A Pantera Cor-de-Rosa, por exemplo, e tantos outros sucessos de trilhas sonoras do cinema mundial no século XX. O show da Orquestra Jazz Sinfônica, da Big Band, será no dia 18 de maio, a partir das 20 horas, aqui em São Paulo, no Teatro B32, que fica na Avenida Faria Lima. Então, homenagem merecidíssima a Harry Mancini, um dos grandes pianistas e maestros da história do cinema mundial. Aqui terminamos, então, mais uma edição do seu programa Rádio de Bolso. Eu sou de Jair Galvão e agradeço a audiência. Até o próximo programa.